Sabe aquele sonho de publicar um livro? Geralmente a gente pensa num processo super tradicional, né? Meio burocrático. Mas e se fosse possível reinventar tudo isso com tecnologia? Hoje a gente vai analisar como a Histórias de Sonhos fez exatamente isso. Construiu uma editora inteirinha a partir de código. Ok, vamos mergulhar nisso. A grande questão que vai guiar nossa análise é essa. Como é que se transforma toda aquela ansiedade, aquela burocracia do mercado editorial, num sistema digital coeso e que, no final das contas, empodera quem escreve? Para entender a resposta, a gente vai desmontar o sistema deles peça por peça. Olha, quem já sonhou em escrever um livro com certeza conhece essa sensação. O sonho é lindo, mas a realidade da indústria pode ser um verdadeiro labirinto. Contratos super complexos, zero visibilidade sobre o andamento da produção e aquele mistério todo em volta de como os royalties são pagos. É bem nesse cenário que uma proposta totalmente nova aparece. E é importante entender que antes de ser uma editora, o Grupo Histórias de Sonhos, ou GHS, já era um centro focado em desenvolvimento humano. A missão deles é bem clara: ajudar as pessoas a chegarem no seu máximo potencial e, claro, a realizarem seus sonhos. E como a gente vai ver, a tecnologia e a editora são, na verdade, as ferramentas para essa missão maior. E essa missão toda se divide em três grandes braços: o PHS, que foca nos mais jovens, o IHS, para os empreendedores adultos, e, finalmente, o LHS, que é a editora e livraria. É nesse LHS que a gente vai mergulhar fundo agora para entender como ele usa toda essa base de desenvolvimento humano para criar uma experiência, olha, completamente diferente para os autores. Vamos começar então pelo primeiríssimo contato do autor com o sistema, o onboarding. A ideia aqui é bem simples: trocar o caos pelo controle, mudar radicalmente a primeira impressão. E este slide aqui, nossa, ele mostra contraste de uma forma perfeita. De um lado, o jeito tradicional, sabe? Aquela troca caótica de e-mails, arquivos voando para todo lado. Do outro, a solução do GHS, que simplesmente centraliza tudo num lugar só, o portal do autor. Desde o primeiro login, a sensação já é de organização, de clareza. E esse portal não é só uma página bonita, não. Ele é construído sobre uma base de dados muito sólida. Se a gente olhar o código, dá para ver a criação de uma identidade digital completa para o autor. Cada campo, do CPF à biografia, está tudo sincronizado. A biografia que o autor escreve aqui, por exemplo, pimba, aparece automaticamente lá na página de venda do livro. O CPF vira a chave que conecta a pessoa a todas as suas obras e finanças, de um jeito super seguro e automatizado. Agora a gente entra naquela fase que costuma dar mais frio na barriga: a produção. O que acontece com o livro depois que o original é enviado, hein? Tradicionalmente, é uma caixa preta. Ninguém sabe o que está rolando lá dentro. Mas aqui a proposta é justamente o contrário: é iluminar cada passo desse caminho. Para isso, o sistema define um fluxo de trabalho com 12 etapas, bem claras, que são essas que a gente está vendo. E o mais legal, no código-fonte do workflow de produção, cada uma delas está listada. Isso significa que, para o autor, não é um processo secreto interno, é um checklist que ele pode ver e acompanhar em tempo real lá no portal dele. E é exatamente assim que o autor vê essa informação, com um gráfico de progresso atualizado em tempo real dentro do portal. O ponto-chave aqui, gente, é que esse gráfico não é alguém que vai lá e atualiza na mão. O código faz o cálculo do percentual sozinho, baseado em quantas daquelas 2 etapas já foram marcadas como aprovado pela equipe. É a tecnologia a serviço da transparência pura e simples. E essa frase resume a inovação de uma forma perfeita. A tecnologia transforma a publicação, que antes era esse serviço misterioso, numa coisa colaborativa, transparente. O autor nunca mais se sente perdido ou sem informação. Agora vamos para outro ponto super crítico: grana, royalties, o cálculo, o pagamento. Historicamente, essa é uma das áreas mais confusas e que mais gera desconfiança na indústria. A GHS resolveu atacar isso de frente, com uma lógica de programação clara e que não muda. Então, o pulo do gato é este. A fórmula é simples e está escrita no código, não tem segredo. Analisando o script do relatório financeiro, a lógica é essa: pega o valor bruto da venda, tira uma taxa administrativa de 10% da livraria. O que sobra é a base de cálculo. É sobre esse valor que o percentual do contrato do autor é aplicado. Simples, transparente e, mais importante, auditável. Vamos ver na prática como funciona. Imagina que um livro é vendido na loja online por R$ 50. Esse é o ponto de partida, o valor bruto da transação que o sistema registra.
Beleza! Na mesma hora, o código aplica a primeira regra. Desconta a taxa de 10%, ou seja, R$ 5,00, que servem para cobrir os custos da plataforma de vendas, da administração, essas coisas. Com isso, a base de cálculo dos royalties cai para R$ 45,00. E aí, para finalizar, o sistema vai lá, busca o percentual que está no contrato daquele autor, vamos dizer que seja 20%, e aplica sobre os R$ 45,00. O resultado, R$ 9,00. Esse é o royalty do autor para aquela venda. E o mais incrível é que todo esse cálculo acontece sozinho, a cada venda, sem ninguém precisar mexer em planilha. Isso elimina o erro humano e garante uma clareza total. Mas o trabalho não acaba quando o livro é lançado, né? O sistema da GHS foi pensado para manter o relacionamento, para dar suporte contínuo, é sobre transformar o que seria uma relação só de negócio em uma parceria de verdade, de longo prazo. E o portal de suporte deles tem uma abordagem bem inteligente, com 2 níveis. Primeiro, tem um assistente de IA para aquelas dúvidas rápidas do dia a dia. Agora, se o problema for mais complexo, o autor abre um ticket de suporte humano. O sistema, então, cria um protocolo que dá para rastrear e garante uma resposta em até 48 horas úteis. Isso é um compromisso de tempo de resposta, um SLA, que está programado no próprio sistema. E aqui a gente vê o outro lado da moeda. O sistema não é bom só para os autores. Ele dá superpoderes para a equipe da GHS com ferramentas de gestão. Esse painel administrativo, por exemplo, permite que o time veja o volume de tickets, organize o trabalho e garanta que os prazos sejam cumpridos. Mantém tudo funcionando de forma eficiente. Resumindo então, o que a gente vê aqui não são só ferramentas isoladas, mas um ecossistema totalmente integrado. Cada pecinha, desde o cadastro inicial até o suporte depois do lançamento, foi desenhada para conversar com as outras. O resultado é uma experiência coesa, transparente e que, de fato, coloca o autor no centro de tudo. E isso tudo nos leva à reflexão final. O modelo das histórias de sonhos mostra que dá sim para usar tecnologia para redesenhar sistemas que sempre foram meio obscuros, trazendo transparência e empoderamento para a mesa. A pergunta que fica no ar é: se o código conseguiu fazer isso pela publicação de livros, quais outras indústrias criativas, como música ou cinema, por exemplo, podem ser as próximas a passar por uma transformação parecida?